Boa noite, Elias. Dando início à apresentação da prova de banco de dados, vou iniciar criando um database, ou seja, um banco de dados, que vai ter o nome de prova BD. Nele eu vou vir aqui em esquemas e abrir a Query Tool, onde eu vou criar as tabelas e vou começar com a tabela de equipe, usando o Create Table. Eu vou começar pela de equipe porque, pelos meus testes, se eu começar por ela, eu não vou precisar dar Alter Tables depois para colocar chaves estrangeiras nas outras tabelas, porque essa aqui é a única que não tem chave estrangeira, e isso vai facilitar muito o desenrolar do código. Então vou colocar o ID de equipe como a primeira coluna, que ele vai ser um serial, que é um valor int que é gerado automaticamente de acordo com a linha de dado, ou seja, cada linha vai ter um número que começa em 1 e vai para frente, 2, 3, 4, em diante, e vai ser uma chave primária dessa tabela, que é dado pelo primary key, como está ali, e nome, que será outra coluna, que será do tipo texto. Essa será not null, para que o usuário seja obrigado a colocar um dado. Quando ele for inserir um dado nessa tabela, ele vai ter que colocar alguma coisa na coluna nome. Vou comentar essa tabela, já que ela foi criada corretamente, e vou para a criação da segunda tabela agora, que vai ser a tabela piloto. Ela vai seguir o mesmo modelo a princípio, com o ID do piloto, serial e chave primária. Terá o nome do piloto, também com text e not null. E depois o ID de equipe, que vai ser int, pois para colocar uma chave estrangeira numa tabela, ela precisa ter o mesmo valor que a coluna a qual ela referencia, no caso o ID de equipe, que é um serial, número, logo um int. Eu vou colocar a referência, que vai referenciar a equipe ID, ou seja, ela referencia a tabela equipe e a coluna ID de equipe, que eu coloquei ao contrário, inclusive. Executo. Está feita a tabela com a chave estrangeira. Vou comentar ela. Criando a próxima tabela agora, que será a tabela de prova. Nela também vai seguir o mesmo modelo das outras, com o ID prova, serial e primary key. Depois um nome, que será em text, e not null. Agora também o ano, que vai ser em int, pois o ano é um valor numérico, e também é not null. Pronto, criada com sucesso. Comento. E agora eu vou criar a tabela de disputa, que no modelo que foi apresentado na prova é uma entidade que tem um atributo de colocação. Eu achei melhor criar uma tabela própria para ele, pois assim será mais fácil referenciar a colocação sem ficar muito estranho nas outras tabelas. Além de que, por ser um relacionamento de muitos para muitos, o mais viável realmente seria criar essa tabela de disputa. Ela vai ter o ID prova, a colocação
que é int e not null, e o ID do piloto, que também é int. Agora, para colocar chaves estrangeiras, eu vou vir aqui embaixo, colocar foreign aqui. A coluna que eu quero dizer que é a chave estrangeira, dentro de parênteses. Referências, para referenciar a tabela, de onde ela é originada, ou seja, a tabela prova, e a coluna prova, id prova. A outra chave estrangeira também, que seria agora o id piloto, que vai referenciar a tabela piloto e o id piloto na coluna. Ponto vírgula, executo. Esqueci de colocar o S. Pronto, foi criado com sucesso. Comento. Agora vamos à questão 2, que são os insetos. Nela, eu vou primeiramente começar com o inset into, que seria inserir dado em determinada tabela, equipe, que é a tabela a qual eu quero começar a inserir dados, e vou especificar a coluna que eu quero colocar, seria a coluna nome. Como o ID é serial, eu não preciso necessariamente colocar dados dentro dele, já que ele cria automaticamente, como eu falei anteriormente. E vai ter os valores, que são a equipe alpha. Vou já agilizar aqui colocando os parênteses e as aspas. Inclusive as aspas são para indicar que o conteúdo dentro delas é uma string. Aí vai ter a equipe beta e a equipe theta. Pronto. F5, inserido com sucesso. Vou comentar essa linha. Aí para ver se está tudo indo corretamente, eu posso dar um select, asterisco, que vai dizer todos os dados da determinada tabela, from equipe, que é a tabela que eu quero ver os dados. Pronto, então aqui. A equipe alpha criada com o ID1, a beta com o ID2 e a theta com o ID3. Agora eu vou dar um insert into prova. Nela eu vou querer colocar o nome e o ano, que são os obrigatórios, os valores, que serão dados por um string, e a vírgula para separar o valor, né? Sendo aqui o i, aqui o nome e aqui o ano, como está especificado pela ordem aqui atrás. Agora os nomes. Primeiramente eu vou colocar AGP de Abu Dhabi, que ocorreu no ano de 2017. AGP do Brasil. Eu apaguei a aspa. Pronto. Que também foi em 2017. E por fim a AGP da Hungria. Meu Deus, tá complicado. Que ocorreu em 2016. Vou dar um parêntese aqui para melhorar a estética, já que em código SQL só termina sua validação quando tem um ponto vírgula. E vou executar e colocar o select all from prova. Está aqui tudo criado corretamente também. A GP de Abu Dhabi com o ID1 no ano 2017, a no Brasil
com o ID2 e a da Hungria com o ID3. Vou comentar essa linha também. E agora vou dar mais um insert into tabela piloto. Nela vou querer colocar o nome do piloto e o ID da equipe que ele faz parte. São os valores do piloto Nico Rosberg, que faz parte da equipe Alpha, ou seja, A1. Depois, o piloto Lewis Hamilton, que faz parte da equipe Beta, A2. Inclusive eu estava olhando pelas provas como se fossem a corrida, mas independente a ordem é a mesma por aqui por cima. Dá pra ver que a Alpha deve ser a 1, e a Beta 2 e a Theta 3, pela ordem que foram criadas. E por fim, o piloto Felipe Massa, que fica na última equipe, a Theta, ou seja, a de ID3, como está aqui em cima. Eu vou dar F5. Vamos comentar essa linha. E para ver se foi tudo inserido corretamente, posso dar o Select From agora, tabela piloto. E tá aqui. O Nico Rosberg na Alpha, ID1, Lewis na 2, Beta. E Felipe Massa na 3, Theta. Agora vamos colocar os valores na tabela disputa, que são as colocações dos pilotos. Nela eu não vou especificar o campo que eu quero colocar, pois vai ser de acordo com a ordem que foi criada, ou seja, ID de prova, colocação e ID piloto, todos em números. Valores. Aí como é que eu quero colocar a prova 2, que é a GP da Hungria? Não, a GP de Abu Dhabi, aliás. Ou é a do Brasil? Peraí, deixa eu ver a atividade. Aqui. Prova GP de Abu Dhabi em 2017. Ou seja, não é isso. É aqui. Nico Rosberg foi o 5º colocado na prova GP do Brasil em 2017. Ou seja, a Abu Dhabi, não, pera, a do Brasil, que é o ID1. Ah, não. Sim, a do Brasil mesmo. Desculpa pelo bug mental. Que é a do Brasil, que é a do ID2. A colocação 5. E o piloto 1. Como tá aqui. A tabela de disputa, ID prova, ID colocação e ID piloto. Agora, o segundo. Lewis Hamilton foi o 6º colocado na tabela GP do Brasil em 2017. Ou seja, a prova GP do Brasil, também é a 2. O 6º colocado. E Lewis Hamilton, ou seja, o ID2, que foi o 2º adicionado. E por fim, Felipe Massa foi o 4º colocado na prova GP do Brasil em 2017. Ou seja, também a prova de ID2, a colocação 4. E o Felipe Massa, que tem o ID3. Eu tô colocando no Select os valores. Eu tô muito bugado, porque eu acho que já é a 10ª vez que eu devo estar tentando gravar aqui, porque tava muito barulho e eu não tava conseguindo. Aí eu já tô literalmente com a dor de cabeça assim, mas
bola para frente. Bom, eu posso colocar aqui para exibir a tabela de disputa e ver se foi tudo inserido corretamente. E tá tudo aqui. D prova 2, colocação 5 e D piloto 1. Exatamente como eu coloquei aqui em cima. Insert into agora também disputa com valores. Aqui Nico Rosberg foi o 5º colocado na prova de GP de Abu Dhabi em 2017. Ou seja, Abu Dhabi é a prova de D1. E tô colocando comentado, pera. Aí ele foi o 5º colocado e ele tem o ID1 151. Depois Lewis Hamilton foi o 6º colocado na prova de Abu Dhabi, prova de D1 também, 6ª colocação, e D2, que é o do Lewis. Na última, Felipe Massa foi o 4º colocado na prova GP de Abu Dhabi, também a prova de D1. Ele foi o 4º colocado novamente. E ele tem o ID3, F5. Então aqui também tudo inserido conforme eu coloquei aqui em cima. Agora, a prova da Hungria de 2016 não teve competidores. Ou seja, como ela não teve competidores, não tem o que eu inserir aqui. Então eu vou literalmente copiar e colar, só para deixar explícito que não teve. Já que, como na disputa diz que a colocação é um not null, não tem como eu colocar um valor null, já que não teve colocação, não teve piloto, então não tem nada. Resumindo. Questão 3. Escrevo comandos para selecionar todos os pilotos. Já fiz isso aqui muitas vezes, mas vamos lá. Os pilotos, select all from piloto e F5. Então mostra todos os pilotos aqui embaixo, na tabela. Agora, de todas as equipes, vou copiar para facilitar. Select all from equipe. Também aqui a tabela de equipes. E select all from provas. F5 e tá aqui todas as provas. Como eu também criei a tabela de disputa, eu vou colocar ela aqui como um bônus. Basicamente. Disputa. Pronto. Agora, selecione os pilotos que tenham a letra A no nome. Isso eu farei colocando select. Vai ser todos os pilotos da tabela piloto. Aí where, para dizer, especificar o que eu quero que tenha nisso. Ou seja, where. Seleciono todos os pilotos, todos os dados da tabela piloto, onde o nome for como tiver a letra no nome. Ou seja, like, eu vou colocar um string e duas porcentagens, que é para indicar que qualquer nome que tenha um A depois de tal letra ou antes de tal letra. E essa é a função da porcentagem. Assim ele vai exibir todos os nomes independentes. F5 para executar. Ele vai mostrar aqui o Lewis Hamilton e o Felipe Massa, já que o Nico não tem A no nome. Então ele não foi exibido. Depois, o select. Selecionar só as provas do ano de 2017. Então seleciono todas as provas onde
o ano, ou seja, a coluna ano, for igual a 2017. Nesse caso, eu vou colocar o igual no lugar do like, porque o 2017 é um valor int. Então, tem essa diferenciazinha. Se a int coloca um igual, se ela uma string, vai colocar o like. F5 e tá aqui. Em 2017 teve a GP Abu Dhabi e a GP do Brasil. Em seguida, selecionar os pilotos da equipe beta. Já select todos from equipe. Não, todos foram piloto. Onde o ID de equipe, que vai referenciar a equipe, o nome da equipe, for igual a 2. Que seria os que estão na equipe beta. Esse é o ID da equipe beta, o 2. Ué, pera. Selecione todos os pilotos onde o ID de equipe for igual a 2. Tá, não entendi o erro aqui. Enfim, pontuação a menos. Eu não sei o que deu. Quando eu testei anteriormente estava correto, mas de boas. Questão 4, que agora vai ser alterar o nome da equipe Alpha para Ferrari. Vou fazer isso por meio do update, que é para alterar dados específicos da tabela, não colunas nem a estrutura em si, são os dados. E eu vou querer mudar a tabela equipe. Vou usar o set para definir o que eu quero mudar, que seria o nome para Ferrari e where, que seria a exigência de onde eu quero mudar, do que eu quero mudar, no parâmetro específico que eu quero que tenha para fazer essa alteração. Então, eu vou colocar um nome como a string é like alpha, porque assim a gente só vai mudar as colunas que tiver um nome igual a alpha. Eu poderia colocar um i para ele ignorar o jeito que estão escritas as fontes, se estão em caps lock ou não, maiúsculo ou minúsculo, e deixar com my like. E se eu executar, pronto, retornado com sucesso. Aí eu posso colocar um select para ver se foi realmente operado isso na tabela de equipe. E tá aqui, agora a Alfa tá como Ferrari. Agora, alterar a colocação de Nico Rosberg na prova GP de Abu Dhabi em 2017 para 7º colocado. Novamente, com um update, equipe. Aí eu vou setar agora, não é equipe na verdade, é disputa, que é onde estão os dados de colocação. Eu vou colocar um 7 colocação igual a 7, que é o que eu quero que esteja agora. E no onde, agora vai ser diferente um pouco. Eu vou colocar o ID piloto igual a 1, que é o ID do Nico Rosberg. Aí end, que como a gente vê em Python, PO,
Essa matéria vai dizer que onde alguma coisa e alguma coisa precisam acontecer para que essa alteração aconteça. Aí já que eu quero alterar a colocação do Nico Rosberg na prova de Abu Dhabi, apenas eu tenho que colocar esse end. Porque se eu não colocar, ele pode alterar só tanto na prova de Abu Dhabi quanto na do Brasil, por exemplo. Então eu vou colocar o ID da prova, que foi A1. Pronto, F5. Com o ID piloto, troquei a letra. E já coloca aqui com disputa, inclusive, para exibir. Pronto, agora a colocação dele está como 7. Bem, essa foi minha prova. Boa noite. E é isso, até ano que vem. Anda aqui para